Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, diretor do curso Exemplo, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o concurso da UFPA. Tá, pessoal? Já saiu o edital e tá tendo a grande dúvida, né? Alguns cargos, principalmente o assistente em administração, ele exige uma experiência de 12 meses, né? E tá todo mundo perguntando no Facebook do curso Exemplo, o que vale como documento comprobatório dessa experiência? Nós vamos falar, entre outras coisas, os detalhes desta comprovação, tá? Mas antes disso, olha só, pessoal, percebam aqui, ó, por exemplo, o cargo de assistente em administração, ele exige ensino médio profissionalizante. Agora não é muito comum, mas antigamente nós tínhamos, por exemplo, no Colégio Souza Franco, no Colégio Pedro Amazonas Pedroso, um curso que era ensino médio em administração. Então, se você tem este curso, este ensino médio profissionalizante, você não precisa ter experiência. Agora, nós temos aqui, olha, um ou, né? Nós temos aqui, ó, ou médio completo mais experiência de 12 meses. Vamos já falar na comprovação. Temos outro cargo, por exemplo, aqui, que é o assistente de alunos. Requisito: possuir o ensino médio completo mais experiência de 6 meses. E temos aqui o auxiliar em administração, que possui o ensino fundamental mais experiência de 12 meses. Inclusive, o programa do assistente em administração e do auxiliar em administração é praticamente o mesmo, tá? Depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. Ok, pessoal. Por exemplo, nós temos aqui o requisito básico para investidura no cargo de assistente em administração é possuir o ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo mais experiência de 12 meses. Como comprovar a experiência de 12 meses? Por exemplo, no cargo de assistente em administração. Essa é a pergunta, pessoal, que todo mundo está fazendo. Claro que se você tem a sua carteira assinada, lá escrito assistente em administração, não tem erro, mas não é só isso não, pessoal. Tem muita gente que pode fazer o concurso e não sabe. Vamos aos detalhes. Olha só, pessoal, o que diz o edital? Primeiro eu queria que vocês entendessem que todo cargo público é criado por lei. E a lei, ela diz, nesse caso aqui, a lei específica, a lei que criou o cargo, diz apenas o seguinte: experiência de 12 meses. A lei não entra em detalhes quais os documentos que podem comprovar essa experiência. O edital do concurso é que amarrou. E olha como ele trouxe. Vamos fazer a leitura, depois a gente faz a explicação. Serão considerados como documentos comprobatórios de experiência a carteira de trabalho assinada, ponto e vírgula, declaração original do empregador contendo CNPJ e detalhamento das atividades desempenhadas no emprego ocupado e assinatura reconhecida em cartório do empregador ou para os servidores públicos. Então, olha só, até aqui, esse começo aqui, pessoal, ele se refere à maioria das pessoas que têm dúvida. São aquelas pessoas que trabalham na iniciativa privada, no comércio, nos escritórios, nas empresas prestadoras de serviço. Então, até aqui foi a explicação relativa àqueles que trabalham na iniciativa privada. Então, olha só, pessoal, é exigido, aqui tem até uma redação meio confusa aqui, porque ele coloca assim, ó, a carteira de trabalho assinada, ponto e vírgula, declaração original do empregador contendo CNPJ e detalhamento das atividades desempenhadas no emprego ocupado e assinatura reconhecida em cartório. Cria uma dúvida aqui. Qual é a dúvida? Aqui ele está me dizendo que é primeiro carteira assinada, é a primeira forma de comprovar. E a segunda forma de comprovar é uma declaração. Pessoal, aqui fazendo uma análise desse parágrafo
completo, a gente entende que é um ou outro. Mas para se garantir, se você tiver os dois, é muito mais fácil, tá? Eu vou entrar em detalhes maiores. Deixa eu continuar a leitura aqui. Para os servidores públicos, que é uma minoria, basta para comprovar os 12 meses, por exemplo, você trabalha no Detran, ou você trabalha na CESPA, você já é servidor público, mas você quer um outro emprego na UFPA. Então, para esses servidores públicos, o que é preciso apresentar para comprovar a experiência de 12 meses? O ato de nomeação e, aqui é claro, tem um mais, o ato de nomeação, que sai no Diário Oficial, e a certidão emitida pelo respectivo órgão, contendo o cargo ocupado e mencionando as atividades desempenhadas e o período trabalhado em dia, mês e ano. Então, presta bem atenção, que agora ele foi bem claro. E você precisa do documento de posse, de nomeação, que é para poder comprovar que você é servidor público, e mais uma certidão, mais uma declaração que diga quais são as atividades. Sabe por quê, pessoal? Porque o importante não é o nome do cargo, e sim as atividades. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o cargo de secretária, o cargo de auxiliar de escritório, mas espera aí, bora continuar a leitura. O edital continua. Já o profissional... Então, primeiro ele fala do pessoal da iniciativa privada, empregado. Depois fala do servidor público. Depois ele fala do profissional autônomo e depois do estagiário. O que ele fala do autônomo? O autônomo deverá comprovar com cópia do contrato de prestação de serviço o período de experiência exigido, acompanhado de declaração original do contratante do serviço, contendo a menção das atividades desempenhadas e comprovação por meio do recibo de pagamento de autônomo. Então você percebe que, mais uma vez, é preciso um contrato mais uma declaração dizendo quais são as atividades que a pessoa desempenha. Nós temos o estagiário. O estagiário que em estágio tiver a experiência exigida deverá comprová-la por meio de certificado ou declaração do CIEE, Centro de Integração Emprego e Escola, ou do IEL, Instituto Evaldo Lodge, ou de órgão oficial de recrutamento de pessoal, ou ainda, se a pessoa tiver sido estagiária da UFPA, apresentar a declaração assinada pelo diretor da unidade na qual desempenha suas atividades. Então pronto, o estagiário é simples, o autônomo é simples, bora voltar para cá. E na carteira assinada? Pois é, pessoal, a grande pergunta aqui é o seguinte. A primeira pergunta, eu trabalhei de carteira assinada, eu trabalhei como secretária, eu trabalhei como agente administrativo, eu trabalhei como assistente administrativo, eu trabalhei como auxiliar de escritório, eu trabalhei como assessor. Vamos lá, pessoal, o importante, aqui na nossa explicação, olha só, pessoal, o importante não é o nome do cargo que você tem experiência, e sim as atribuições do cargo. Por isso existe a necessidade da declaração do empregador detalhando essas atividades, tá? Então, presta bem atenção aqui na explicação que eu vou dar para vocês. Por exemplo, uma pessoa trabalhou com carteira assinada 12 meses como auxiliar de escritório, ou secretária, ou gerente, ou secretária, ou vendedor, etc. Preste bem atenção. Em uma empresa privada qualquer. Para a comprovação da experiência, basta solicitar que o empregador faça uma declaração assinada e reconhecida a assinatura em cartório com as atribuições do cargo. Presta bem atenção que isso é imprescindível, tá? É importante que essa declaração contenha atividades relacionadas às rotinas administrativas compatíveis com o cargo do concurso. Por exemplo, eu criei aqui, pessoal, uma redação. Por exemplo, o funcionário Petrônio Castro trabalhou como auxiliar de escritório no período de tanto a tanto e as suas atribuições, entre outras atividades, incluía-se
suporte administrativo nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística, atendimento de usuários, fornecimento e recebimento de informações, abertura de processos, arquivamento de documentos variados, realização de procedimentos necessários referente aos documentos, preparação de relatórios e planilhas, execução de serviços nas áreas de escritório, assessoramento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Pessoal, eu estou colocando aqui um exemplo, pode ter só uma pequena parte dessa aqui, ou um outro texto, mas o que é para comprovar é o seguinte: eu trabalho, por exemplo, como secretário. Nas minhas atividades, é óbvio que eu trabalho com rotinas administrativas. Só que o nome secretário poderia ser assistente em administração, mas a empresa optou em chamar de secretário, ok? Então, por isso é importante você fazer uma declaração, entendeu? Então, dá um print aqui da tela e faz a tua declaração, tá bom? Ah, professor, mas é o seguinte: eu não tenho carteira assinada, eu trabalhei de forma informal. Se o meu patrão fizer uma declaração com CNPJ, reconhecer em cartório, vai servir? Bem, pessoal, aí a questão da língua portuguesa, tá? Aqui essa dúvida, a gente está cobrando a UFPA para se manifestar em relação, porque o que está aqui, ele não colocou aqui acrescido de declaração. Colocou a carteira de trabalho assinada, ponto e vírgula. Declaração original do empregador contendo CNPJ e detalhamento das atividades desempenhadas no emprego com assinatura reconhecida em cartório. Na minha opinião, hoje, com certeza, se você tiver carteira assinada de 12 meses, seja de vendedor, seja de secretária, seja de auxiliar de escritório, e você conseguir com o seu patrão esta declaração e reconhecer em cartório, não tem erro. Pode estar garantido. Agora, se você não tem carteira assinada, tem apenas declaração, é bom você fazer uma consulta primeiro para a UFPA. Nós já fizemos, assim que tivermos a resposta, nós vamos publicar. Mas uma coisa eu garanto, tá? Se você tem 12 meses de carteira assinada, tá? E algum cargo compatível e mais a declaração registrada em cartório, isso não tem erro. Não fica preocupado. Ah, mas não era assistente em administração. O meu cargo era auxiliar de escritório. Na boa, não tem problema nenhum. Contanto que você tenha a declaração, e está aqui, dei uma ideia para vocês aqui do que colocar nesta declaração, tá bom? Bem, isso aí é ponto final, né? Resolvido. O curso exemplo, pessoal, vai montar turmas para este cargo, assistente em administração, que também serve, também contempla o de auxiliar em administração, tá bom? Que exige um nível fundamental, tá bom? E nós vamos também montar turmas de conhecimento básico, tá? Português e legislação para nível superior. Bora primeiro falar aqui rapidinho da turma de assistente à administração. A nossa turma é intensiva com os principais tópicos, nós já temos experiência, aprovamos muita gente no último concurso, tá? Tem que dar o programa direitinho, mas tem que ser realista, tá? Nossa turma começa dia 9 de junho, 160 horas, término previsto 14 de agosto, a prova é 16 de agosto, não é isso? Aula de segunda a sexta. Na matriz, que fica na João Paulo II, né, na 1º de dezembro, manhã e noite. E na Cidade Nova, também manhã e noite. Manhã de 8 às 11h40, noite de 19 às 22h40. Na verdade, na Cidade Nova, de manhã é de 8h30 ao meio-dia e 10, para dar tempo dos professores que moram em Belém chegarem até lá. O preço, pessoal, está R$ 420 à vista, R$ 440 no cartão, em até 3 vezes. Tem um descontinho de R$ 20 para ex-aluno. Tem aqui uma atenção para ser honesto com todo mundo. Então, primeiro passo, não haverá aula no período de 27 a 31 de julho. Recesso, professor de concurso trabalha o ano inteiro, não tem férias. Sempre tem aqui uma semaninha em julho e uma semaninha do Natal. Então, não tem aula, já não faz. 160 horas já foi, já não está aqui, não se preocupa. Vai ter 160 horas de aula. Outra coisa, os assuntos estatuto e regimento geral da UFPA e o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, não serão ministrados em sala de aula. Não, para ser honesto, os documentos serão disponibilizados para download no site do exemplo. Pessoal, esses documentos, principalmente o PDI, tem 320 páginas, é um documento muito extenso, é um PDI 2011-2015, inclusive
Quando vocês forem contratados, ele nem mais vai estar vigorando. Ele é um documento que não tem sentido a gente ficar fazendo leitura em sala de aula. Tem tanta matéria para ministrar, nós não vamos ministrar para na hora cair uma questão, se cair, tá? Então, já está deixando claro, nossa turma não contempla o Estatuto, o Regimento Geral da Universidade e nem o PDI, ok? Mas contempla, isso aqui é 1% do programa, contempla todo o resto. Muito curso não vai falar nada, mas na hora não vai entregar apostila com tudo isso e não vai ministrar. Que adianta nada, é melhor ser honesto, tá bom? Outra coisa, os professores ministrarão técnicas de redação em sala de aula. Vamos explicar como é que faz uma redação, todas as dicas gramaticais, toda a estrutura. No entanto, não serão corrigidas redações produzidas pelos alunos. Não tem como, não faz parte do pacote. Vão ter alguns professores do exemplo que vão montar mini curso de redação, que inclui essa correção, mas nas turmas do exemplo, somente técnicas de redação. Não será feita a correção de redações. Estamos sendo bem honestos, sinceros, é uma super turma, pessoal. Uma turma bem completa, tá? Naquilo que ela se propõe. Mas a gente está deixando claro aqui o que não vai acontecer, tá bom? Bem, além daquela turma lá para aquele cargo, o pessoal de nível superior perguntou muito pelo Facebook esses dias, e a gente está respondendo agora, pessoal. Olha, turma de língua portuguesa e legislação. Nós teremos, mas não temos valores ainda. Nos próximos dias vamos divulgar no Facebook do exemplo e no site. E também vamos ter turmas de redação. A maioria dos cargos de nível superior não cai redação, tá? Não vão se enganar não, porque é meio confuso o edital. Mas existe, por exemplo, o cargo de assistente à administração que tem essa redação, ok? Falar um pouquinho rápido aqui sobre o concurso, tá, pessoal? O concurso serão ofertadas 156 vagas. Nós temos nível C, nível D e nível E. Por exemplo, aqui nós temos assistente de aluno e temos o auxiliar em administração. Por exemplo, para Belém, tem assistente de aluno tem 3 vagas. O auxiliar em administração tem 7. Pessoal, aquele raciocínio que eu fiz para vocês, do assistente de aluno, se você também trabalhou em áreas afins, tá? E você conseguir uma declaração que você tem essa experiência, você consegue entrar. Claro que é mais diferente um pouquinho, porque é meio complicado você ser secretária, por exemplo, de uma empresa industrial e querer dizer que tem experiência como assistente de aluno. Aí já é um pouquinho mais complicado. Mas todo mundo que trabalha nas colégios particulares, trabalhou já nos colégios particulares, nas escolas estaduais, escolas municipais, tem essa experiência, tá bom? Agora, para o auxiliar em administração, ok. Auxiliar de escritório, secretária, vendedor, desde que tenha essa experiência e consiga uma declaração, tudo bem, ok? Temos aqui as vagas, né? Não vamos perder tempo. O assistente de administração, que é o cargo mais importante para o povo, para a maioria, né? Que é o que exige o nível médio, e ele tem 30 vagas para Belém, 5 para Ananindeua, ó. Entendeu? Temos aqui para Castanhal 1, Capanema, Breves 2, Bragança, tem vaga, Soure, Tucuruí, não é isso? E tem vários outros cargos, tá, pessoal? Esses cargos que a gente diz que é classificação D, por exemplo, assistente de administração, por exemplo, técnico de laboratório, a remuneração é de R$ 2.175,17, mais um auxílio alimentação de R$ 373, ok? É isso aqui, tá? Seguindo aqui, nós temos, por exemplo, os cargos classe E. Tá? Essa classificação tem, por exemplo, administrador, analista de TI, tem vários, pessoal. Aí você vai no edital, você vê as vagas. Por exemplo, para administrador tem 4 para Belém. Aqui que nós vamos ter a turma para português e legislação, tá bom? O salário é de R$ 3.666,54, mais auxílio alimentação de R$ 373, tá bom? O processo de inscrição, pessoal, para o concurso é feito no site www.cepes.fpa.br. Qual o período de inscrição, pessoal? Entre as 14 horas do dia 15 de maio de 2015 e as 17 horas do dia 2 de junho de
de 2015. É um período curto de inscrição, tá? Tem que correr para garantir a vaga. Taxa de inscrição, classe C, classificação C, R$ 65,00, classificação D, R$ 75,00, que é o caso do assistente em administração, e o nível superior aqui, classificação, é R$ 85,00, tá bom? O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito por meio de boleto bancário até o dia 3 de junho. Se você olhar aqui, a inscrição, ela é feita até às 17 horas do dia 2 de junho. A inscrição no site, mas você pode pagar o boleto até o dia 3 de junho, mas tu não vai deixar para o último dia, né? Não, aí tu corre risco. A prova objetiva vai acontecer no dia 16 de agosto, tá, pessoal? 16 de agosto, tá? Nos seguintes horários. Para os cargos C e D, no caso o auxiliar e o assistente em administração, as provas são juntas, 8 horas da manhã. Já os cargos de nível superior, pessoal, é das 14h30 às 18h30. Então você pode fazer, se você tiver um nível superior e também quiser fazer o nível médio, pode. Não dá para fazer o fundamental e o médio, não dá, tá bom? É isso, pessoal. A gente deixou aqui para vocês as informações principais sobre esse concurso. Nosso preparatório vai ser pesado, tá, pessoal, para esse concurso. Tá tudo separadinho a matéria. Já organizamos, tá? A gestão de pessoas, a parte de legislação, tudo arrumadinho, tá? Para começar, tá? Tem aqui o telefone do exemplo, 32466916 é o da Matriz, da João Paulo II, 32351629 da Cidade Nova. Nosso site, pessoal, cursoexemplo.com.br. Curte a nossa página do Facebook também, facebook.com/cursoexemplo. Pessoal, todo dia tem novidade lá no site do Exemplo, tá bom, pessoal? Então, hoje era isso que tinha para hoje. Obrigado, até a próxima, pessoal.